Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 8ª lição deste primeiro trimestre de 2022, com o tema Abraão, o pai da fé, em Gênesis capítulos 12 e 13. O nosso textuário, ele nos traz uma meditação muito importante. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Nossa leitura bíblica para estudo está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 20. A verdade prática nos fala, a fé de Abraão resultou numa jornada que mudou a história do mundo. Na introdução do nosso comentário, nós chegamos à segunda divisão do livro de Gênesis. Até então, nós vimos acontecimentos que repercutiram sobre todo o mundo: a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel. Mas agora nós entramos em outro caminho. Agora a Bíblia não se preocupa em narrar as histórias dos restantes povos do mundo. Agora ela foca em apenas um povo, o povo israelita, começando da sua gênese, do seu começo, que é com a vida do seu patriarca, Abrão. Então, do capítulo 12 até o capítulo 36, nós vemos o plano de Deus, a história da salvação, começando a se concretizar historicamente com a chamada deste patriarca, Abraão. É interessante que a história de um homem que viveu há pelo menos 4.000 anos atrás continue impactando a nossa vida nos dias de hoje. Sim, porque Abraão ele é um personagem historicamente importante para o povo israelita, para o povo árabe, o povo muçulmano e também para os cristãos. É importante demais. Sem a figura de Abraão, muitas das crenças e fé desses 3 grandes grupos religiosos simplesmente perderiam todo o sentido. Vamos então começar a estudar sobre a vida deste patriarca. No primeiro tópico, vemos o chamado de Abraão. Da mesma forma como a primeira parte de Gênesis começa com Deus falando, criando, haja luz, haja céus, haja terras, haja plantas, animais, agora Deus começa a falar de novo. Muitos e muitos séculos devem ter se passado entre o episódio da Torre de Babel e a chamada de Abraão. É como se fosse um período de silêncio de Deus. Mas agora Deus fala novamente. Dessa vez Deus não está falando para toda a humanidade, mas ele fala apenas a um homem. Agora Deus fala comissionando, ordenando, dando uma missão. Não há um novo começo, não há uma coisa nova se Deus não falar. Existem momentos em que Deus parece estar calado na nossa vida, mas em algum momento ele vai falar e haverá um novo começo. É isso que nós aprendemos aqui na vida do patriarca Abraão. Deus fala a Abrão. Agora ele não se chamava ainda Abraão, mas Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O chamado de Abrão começa com um convite para um rompimento,
convite para a mudança. Sai da tua terra, ou seja, corta os laços que você tem com o lugar onde você nasceu e se criou. Se afaste da tua parentela, dos teus parentes. Se afaste da casa de teu pai. Não por alguma querela religiosa, não por uma contenda, mas porque agora era o momento de romper as raízes e começar uma mudança que iria impactar as gerações. Abraão deveria deixar as velhas estruturas e partir para o novo de Deus. Existem momentos na nossa vida que Deus nos chama para algo totalmente novo e diferente do que nós já fazíamos. Abraão não era um jovem, ele já tinha 75 anos. Viveu quase a metade da sua vida, de 175 anos. Portanto, é uma idade em que muitos de nós já dizemos: tenho mais passado do que futuro. É um momento da nossa vida em que já criamos os filhos, já embalamos os netos e agora nos preparamos para a partida. Mas nessa idade em que tudo aponta para o final, Deus chama Abraão para um novo começo. Veja só que coisa maravilhosa. Abraão, portanto, é convidado a esse novo começo. Será que ele estaria disposto a aceitar tão grande desafio numa idade tão tardia? Talvez muitos de nós não aceitássemos. Aprendemos então que não existe idade ou tempo ideal para Deus nos usar em suas mãos. O tempo de Deus, ele não é medido pelos relógios dos homens. A agenda de Abraão, diferente de muitas pessoas, estava disponível para Deus. Aceitar o chamado divino implica reavaliar nossa vida, rever valores, cancelar muita coisa. Isso é o que o próprio Jesus vai reafirmar no Novo Testamento, quando ele fala: quem de vocês que quer ser meu discípulo precisa renunciar tudo que tem. Se não renunciar a tudo que tem, não serve para ser meu discípulo. Então, muitas vezes, aceitar o chamado divino significa renunciar a nós mesmos. Muitos não se sujeitam a mudanças, ou então querem mudanças que sejam dentro dos seus planos. Deus, eu quero que mude isso e aquilo. Nunca se pergunta, dificilmente você vê alguém orando ou pedindo: Deus, o que eu tenho que mudar? Qual a tua vontade para a minha vida? Porque as mudanças que Deus tem para nós são mudanças que vão além dos nossos planos. Outros, depois de uma certa idade, também resistem a mudanças. Já estou muito velho para mudar. Pau que nasce torto nunca se endireita. Até depois de queimado a cinza é torta. É um ditado muito popular para resistir às mudanças. Até porque em toda mudança há perdas. Em toda mudança há renúncias. Nesse sentido, Abraão é uma figura do chamado para a salvação. Quando Deus nos chama para sermos salvos, não é simplesmente um chamado para passarmos a fazer parte de uma comunidade religiosa, adotarmos determinadas práticas religiosas. O chamado de Deus para a salvação significa abandonar tudo, romper com tudo que havia antes. Ninguém avança para o amanhã sem deixar o ontem. Muitos não avançam porque estão algemados, estão presos à sua cultura, à sua vivência, às suas ideias, filosofias, pensamentos, hábitos, costumes. Todas essas coisas acabam sendo uma bagagem, uma mala que acaba nos atrasando em nossa caminhada em direção a Deus. Um futuro desconhecido. Deus ordena que Abraão rompa todos os seus laços. Deus deixa bem claro nessa palavra que o rompimento deveria ser total. E nas entrelinhas da palavra de Deus a Abraão fica a mensagem: você nunca mais vai voltar para cá. Você não vai mais voltar à sua terra. Você não vai mais voltar a rever seus parentes, os seus familiares. Você nunca mais vai voltar para cá. Porque Deus fala: vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão estava saindo de algo desconhecido, da sua zona de conforto, para uma terra totalmente desconhecida, enfrentando coisas que ninguém sabia. Você sairia da sua terra natal, do meio dos seus familiares, obedeceria um chamado, sem saber nem mesmo para onde ia? Muitos de nós, talvez não. Mas, quando o nosso destino depende mais de Deus do que em nós mesmos,
então estamos em boas mãos, porque Deus nunca chama ninguém para um projeto falido. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia que iria para um lugar melhor, pois quem o chamou foi Deus, cujos planos são sempre melhores do que os nossos. Num certo sentido, todos estamos caminhando para um futuro ainda não conhecido. A diferença é que quem confia em Deus não teme o que virá, pois sabe que Deus já está lá, no amanhã, no futuro, à nossa espera. E isso nos é confortador. Não sabemos o que virá pela frente, mas sabemos quem estará naquele momento: Deus. Em termos simples, podemos afirmar que Abraão, ele honrou a sua fé. Abraão, ele não temia o que estava por vir na sua vida, pois apesar de não saber para onde estava indo, ele sabia com quem estava indo. Ele tinha a certeza que Deus o acompanharia, e para ele isso era suficiente. É esse tipo de fé que Deus quer na nossa vida nos dias de hoje. Não sabemos o futuro, mas sabemos que Deus promete estar conosco, então podemos confiar nele. O terceiro item do primeiro tópico nos fala de uma caminhada de fé. Partiu, pois, Abrão, como Deus lhe ordenou, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua região, da sua terra natal, Ur dos Caldeus, na região de Harã. O chamado de Abraão se deu em Ur. Depois disso viria a segunda ordem. Quais as garantias que Deus estava dando para Abraão? Eram garantias que somente com muita fé nós poderíamos vir a aceitar. Em termos humanos, não havia nenhum. Deus não assinou um contrato, Deus não fez uma ata, nada disso. Deus apenas falou. E Abraão ouviu a Deus e atendeu. Isso é fé. Deus falou e Abraão pôs o pé na estrada. Agimos pela fé quando aquilo que Deus fala é suficiente, quando cremos na sua palavra e no seu caráter, sabendo que ele não volta atrás e nem reformula o que já disse. Isso é a verdadeira fé. Tanto a história da redenção como a história da criação começam da mesma maneira, Deus falando. Deus é o agente, Deus é a causa primeira de todas as coisas, tanto da criação quanto da salvação. Abraão foi um homem de fé, e os que são da fé são chamados de filhos de Abraão, são herdeiros de Abraão. Deus não mudou seus métodos. Você quer caminhar com Deus? O único jeito é pela fé. As Escrituras são claras em nos dizer que o verdadeiro filho de Deus não é aquele que tem o sangue de Abraão nas veias, mas o que tem a fé de Abraão no seu coração. Pois a salvação não se baseia nas obras que fazemos, mas na obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Abraão, portanto, como o pai da fé, a fé viva, ativa, que nos ensina como viver para Deus num mundo que rejeita a Deus. Abraão vivia num mundo que tinha se esquecido de Deus. Cada nação tinha os seus deuses, eram politeístas, adoravam o mar, o céu, adoravam tudo, menos o Deus verdadeiro. E nesse contexto, Abraão ouve a voz de Deus, um Deus que não tinha forma, um Deus que não tinha um templo construído para ele, um Deus que ninguém mais lembrava. E Abraão crê nesse Deus e começa a sua jornada de fé baseado na palavra desse Deus, do Deus verdadeiro, do Deus Criador. É esse tipo de fé que Deus quer de nós nos dias de hoje. No segundo tópico da nossa lição, nós lemos sobre as promessas. Abraão sai de Ur dos Caldeus, parando por algum motivo na região chamada Harã, e ali ficando até a morte do seu pai. Ao renovar o chamado, Deus lhe faz 7 promessas. Aqui, seguindo o nosso esboço, veremos aquelas que julgamos serem mais importantes. Então, a primeira promessa que Deus faz a Abraão é: farei de ti uma grande nação. Lembrando que naquele momento Abraão não tinha sequer filhos, e Deus promete que da sua descendência sairia uma grande nação. É uma promessa maravilhosa. É como se dissesse para uma pessoa que não tem R$1 no seu bolso que aquela pessoa seria multimilionário. Essa promessa vai de encontro ao fato declarado anteriormente em Gênesis 11:30, onde fala-se que Sarai,
a esposa de Abraão, era estéril, ou seja, eles já haviam tentado ter filhos, mas nunca conseguiram. Isso durante muitas décadas, ou seja, eles não tinham sequer a esperança de ter filhos. E é dessa pessoa que Deus fala que viria uma grande nação, exceto pela intervenção de Deus. E aqui Deus está dizendo: eu vou intervir neste negócio. Você será pai de uma grande nação. Mais adiante, em Gênesis 13, 15 a 18, Deus confirma a promessa, dizendo que a descendência de Abraão seria como o pó da terra, que tão numerosa, seria incontável. A palavra hebraica usada aqui para a nação é goi, um conceito político, implicando numa base territorial, ou seja, não é simplesmente uma nação espiritual, mas um povo, uma raça, uma etnia. A promessa não era ter um povo ou então uma parentela somente. Uma nação sairia de Abraão, e Deus nunca brinca com as suas promessas. Deus sempre cumpre aquilo que ele nos promete. Outra promessa que Deus faz a Abraão: te engrandecerei o nome. Abraão teria um grande nome. É interessante que, enquanto para algumas pessoas, alguns acadêmicos, estudiosos, Abraão era apenas um mito, uma lenda, mas para pelo menos 3 povos, Abraão é uma figura singular, é uma figura extremamente importante, é um grande nome. Para cristãos, Abraão é uma pessoa importante, tanto no sentido histórico quanto no sentido espiritual. Para muçulmanos também, pois eles consideram Abraão como o patriarca da nação deles, através de Ismael. E para os judeus, para os israelitas, muito mais ainda. Então, nós temos pelo menos 3 povos na terra para quem o nome de Abraão é um nome engrandecido, é um nome grande. No Antigo Testamento, o nome estava associado à pessoa ou à personalidade. E quem era esse desconhecido arameu? Que era a situação de Abraão naquele momento. Ele era, digamos assim, um Zé Ninguém. Ele não era uma pessoa rica, famosa, conhecida na sua geração. Era um homem simples, de quem nada saberíamos se não fosse pelo que a Bíblia nos conta. O nome dele, originalmente, Abraão, significa pai elevado ou pai das alturas. Geralmente, o chamado de Deus vem acompanhado de promessas. Não somos chamados para a desgraça ou para a mediocridade. Muitos têm medo de que a sua vida piore se obedecer ao chamado de Deus, mas o que ocorre é o contrário. Quando obedecemos a Deus, a nossa vida ganha uma dimensão jamais sonhada ou possível, se não fosse a obra dele em nós. Então, se Deus nos chamar, ele nos dará promessas, e se atendermos ao seu chamado, essas promessas se cumprirão na nossa vida. Destaca ainda o nosso comentário que, depois de Jesus Cristo, Abraão é provavelmente o personagem mais importante da Bíblia. Seu nome aparece nada mais, nada menos que 347 vezes. E, como eu falei antes, é considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Pelo menos mais de 3 bilhões de pessoas pelo mundo afora, ou seja, quase metade da população mundial, conhecem o nome Abraão e sabem alguma coisa da sua vida. Lembrem-se que para uma pessoa que era um Zé Ninguém, totalmente desconhecido na sua época, hoje praticamente metade da população do planeta já ouviu o nome Abraão e sabe alguma coisa sobre a vida dele. Tem esse nome como de um personagem importante. Lembremos que no capítulo anterior, no período de Babel, uma das motivações era ter um grande nome. Eles queriam, através daquela torre, daquela cidade que construíam, que o nome deles atravessasse as gerações, que as gerações futuras os conhecessem como famosos. E tudo deu errado. Tudo foi uma grande confusão. Mas agora Deus mostra como nós podemos ter o nosso nome realmente conhecido pela posteridade, obedecendo a Ele. Deus está mostrando, é assim que se faz, é desse jeito, é obedecendo ao meu chamado. Deus promete a Abraão: eu vou te fazer famoso. E depois de quase 4.000 anos, aqui está Abraão, um homem famoso. Deus dá a Abraão aquilo que na Babilônia as pessoas tentavam conseguir por conta própria. Aprendemos então que, se queremos realmente ser famosos, não temos que seguir a receita do mundo, mas seguir a receita de Deus, o caminho de Deus. Obedecendo a Ele, nós nos tornaremos famosos pelas gerações a seguir, pela nossa posteridade.
O terceiro item fala uma grande bênção. Sê tu uma bênção, seja você uma bênção. Até hoje as pessoas dentro e fora de Israel dizem: Deus te abençoe como fez com Abraão. Seja abençoado como Abraão. O nome de Abraão se tornou sinônimo de bênção. Veja só, então é isso que significa a promessa de Deus a Abraão. O teu nome será sinônimo de bênção. Abraão tinha se tornado uma fonte de bênção, que jorra a bênção da qual ele mesmo está cheio. Primeiro Deus promete abençoá-lo e depois diz: tu serás uma bênção para os outros. É ao mesmo tempo uma promessa e uma ordem. Seja uma bênção. Não apenas busque a bênção, como a maioria faz, mas seja uma bênção. As duas coisas andam juntas. É por isso que quem Deus abençoa tem a obrigação de ser uma bênção para as outras pessoas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, lemos que todas as famílias da terra seriam beneficiadas através de Abraão. Isso é uma referência a Jesus, ao descendente de Abraão, cujo sacrifício salvaria todos os que nele crescem. Logo, essa promessa ia se cumprir na sua plenitude não através em um Israel étnico, mas através de alguém que nasceria, que viria desse Israel, ou seja, através de Jesus e da sua igreja, que abrangeria muito mais do que apenas o povo israelita, mas sim todos os povos. Abraão não tinha condições de absorver, de entender tudo isso naquele momento. Imagine Deus relatando para Abraão tudo o que aconteceria nos milênios a seguir com o povo dele e através do povo dele, Cristo, o Messias e a igreja. Seria demais para ele compreender tudo. Porém, isso só fortalece que ele foi um homem que caminhou pela fé. Ele não sabia de todas as implicações, de todas as consequências dos seus atos, mas ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus saberia como fazer tudo para cumprir as promessas dele. Por isso, Abraão é um exemplo de fé para todos nós. Lemos ainda no terceiro tópico sobre o legado de Abraão. Os personagens bíblicos são figuras arquetípicas, ou seja, possuem características comuns aos outros. Eles são como eles e nós ao mesmo tempo. Podemos nos ver neles, podemos digamos assim, ter uma visão como se nós estivéssemos no lugar deles. E assim podemos melhorar através dos erros e acertos desses homens e mulheres de Deus. E com Abraão não é diferente. Em primeiro lugar, Abraão foi um levantador de altares. Ali, quando Deus aparece a ele pela primeira vez, quando seu nome ainda era Abrão, e lhe promete: darei à tua descendência esta terra. Ali ele construiu um altar ao Senhor que lhe aparecera. Uma das marcas que Abraão teve é altar. Além dessa, tem outra marca que é tenda. Tenda ou barraca significa o quê? Significa que ele se via como peregrino. Ele não construía uma casa, ele não construía um palácio, uma mansão. Ele construía tendas, barracas, que podem ser rapidamente levantadas e guardadas para se ir para outro lugar. Isso fala de algo perecível, passageiro. Isso mostra a característica peregrina de Abraão e também dos seus descendentes, tanto físicos quanto espirituais. É algo que nós, como cristãos, devemos ter em nossa vida. Entender que, por mais que este mundo pareça um lugar bom para descansar, para repousar, na realidade aqui nós somos peregrinos, passageiros. A outra característica de Abraão, levantar altares para Deus. Aí fala de algo permanente. O altar é onde você sacrifica. O altar é o símbolo de adoração e consagração. Isso mostra que Abraão era um adorador autêntico, verdadeiro. A sua vida foi cheia de altares. Onde ele chegava, ele levantava um altar, que não tinha nada a ver com o púlpito dos dias de hoje. O altar era uma construção feita de pedras, onde era realizado sacrifícios de animais a Deus. E a pergunta é, a nossa vida, ela está cheia de quê? A de Abraão estava cheia de altares. Ele deixava as marcas da sua fé por onde ele andava. Será que nós fazemos isso também? Será que nós estamos deixando as marcas da nossa fé por onde passamos? As pessoas com quem convivemos, elas sabem que nós somos cristãos e elas realmente veem em nós as marcas de Cristo? Essa é uma pergunta que devemos sempre fazer para nós mesmos. Outra característica de Abraão, ele era imperfeito.
Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 13, nós vemos ele falando para a sua esposa, Sara, para que ela dissesse, mentindo, que na verdade era irmã dele. Por quê? Por medo, para que não acontecesse de alguém o matasse para ficar com ela. Para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem, me preservem a vida. Embora Abraão tenha sido um homem de reconhecidas qualidades morais, ele também cometeu sérias imperfeições, sérias faltas. Os homens de Deus do passado não foram perfeitos e a Bíblia não esconde isso. Ela está mostrando que apesar das falhas deles, Deus levou isso em consideração e também os usou para o seu plano. Isso mostra que cada um de nós, apesar de termos falhas, podemos também ser usados por Deus como eles um dia foram. O teólogo Wersbe diz que Abraão deu 4 passos errados na sua crise de fé. Primeiro, deixou de confiar em Deus para tramar. Deixou de confiar e começou a temer, a ter medo. Deixou de se preocupar com a sua esposa e passou a se preocupar mais consigo mesmo. Deixou de ser bênção e passou a ser fonte de julgamento. Então, são erros que Abraão caiu e qualquer um de nós pode cair. Portanto, será que não estamos em alguns desses passos errados na nossa caminhada de fé? Será que não estamos deixando de confiar em Deus como Abraão deixou? Será que estamos deixando que o medo de alguma coisa ou de alguém tome conta da nossa vida? Será que estamos deixando de nos preocupar com os nossos queridos e passamos a nos preocupar mais conosco mesmo? São erros que Abraão cometeu e que a Bíblia anota esses erros para quê? Para que nós não caiamos nesses erros também. Fica claro na leitura do texto que Abraão não deveria ter ido ao Egito. Deus ordenou para que ele peregrinasse na terra que hoje nós conhecemos como os arredores ali da Mesopotâmia, ou seja, nada a ver com o Egito. Durante esse tempo, Abraão não levanta altares. No Egito ele não levanta altares, você não vai encontrar esse relato no Gênesis. Ele sai do Egito envergonhado e ainda leva consigo a semente de um futuro problema, uma escrava egípcia chamada Agar. Só para lembrar que essa escrava egípcia vai dar origem aos filhos de Abraão chamado Ismael, que vai dar origem aos povos árabes, que hoje têm sérios problemas com o povo israelita. O que aprendemos com essas falhas de Abraão? Que agir sem consultar a Deus é um desastre. E realmente precisamos buscar a Deus. Graças a Deus que lá adiante ele volta ao caminho certo. O conceito bíblico de santidade não significa perfeição. A ideia é que o verdadeiro cristão deve alcançar impecabilidade aqui na terra, ou seja, nunca pecar, tem causado diversos males em algumas denominações cristãs. É bem verdade que não devemos ser tolerantes ao pecado, mas conscientes de que, apesar de nos esforçarmos para andarmos no caminho de santidade, eventualmente poderemos cair em tentação. Isso não significa passar pano para o pecado, tolerar o pecado, incentivar o pecado, mas reconhecer que santificação é um processo, e este processo só terá sua conclusão final no arrebatamento da igreja. Como disse alguém, vida cristã vitoriosa nada mais é do que uma série de recomeços. Talvez você que esteja nos ouvindo tenha caído, tenha pecado de alguma maneira. Agora, o que precisa fazer? Recomeçar. Todo recomeço é difícil, mas é possível quando nós confiamos em Deus e entregamos a nossa vida a Ele. Vemos aqui outra qualidade positiva de Abraão, desapegado. Quando ele fala para o seu sobrinho Ló, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão podia tomar a iniciativa como pai de Ló, como parente mais velho de Ló, e dizer, eu irei para tal direção e você irá para outra. Mas ele dá para Ló a prerrogativa, o direito de escolher primeiro. Vejam só, porque para ele não importava a direção que ele fosse seguir. O que importava é que Deus estivesse com ele. Desprendimento e desapego. É isso que vemos nessa atitude de Abraão. E não é algo comum em nós. Pelo contrário, a renúncia é a mesma coisa que o desprendimento e o desapego. E não vemos isso na maioria das pessoas. A tendência do ser humano é juntar e acumular mais e mais para si, fazendo prevalecer seus desejos. Já Abraão, ele demonstra uma grandeza de caráter que devemos imitar.
Como líder do clã, ele tinha o direito de escolher, como falei ainda há pouco, e a Ló cabia obedecer, mas no entanto ele inverte os papéis. Ele coloca toda a terra diante do seu sobrinho e deixa que ele escolha, enquanto que ele ficaria com o outro lado. Ele não impôs seus direitos, insistindo por um determinado lugar, mas deixou Ló escolher primeiro e ficou com o resto, com a sobra. Porque qualquer que fosse a decisão de Ló, Abraão demonstrara não estar preocupado com o futuro. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Em vez de exigir ser servido, ele escolhe servir. Veja que grande exemplo. E essa é uma característica que precisa existir em todo cristão. Jesus repete isso várias vezes nos seus ensinos, quando ele afirma, por exemplo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele de vocês que quer me seguir, precisa renunciar a tudo para ser meu discípulo. Então, este exemplo, essa característica de Abraão, ela é reforçada mais adiante nos ensinos de Jesus. Concluímos então com a nossa aplicação pessoal. O único jeito de vivermos neste mundo e chegarmos à nossa Canaã, assim como Abraão, é pela fé. Por isso as Escrituras dizem que os que são da fé são filhos de Abraão. Você tem andado nas pegadas de Abraão, o pai da fé? Porque somente dessa maneira poderemos ter uma vida vitoriosa e feliz. Que Deus nos abençoe e que na sua escola bíblica dominical você possa aprender muito mais. Que Deus esteja com cada um de nós todos os dias. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo